Ok, estamos gravando então. Bom dia para quem chegou agora. A gente vai hoje falar sobre uma maneira ágil de fazer a gestão de projetos, certo? Então, nesse momento, vocês vão iniciar, a gente vai iniciar com uma parte teórica, e aí eu vou iniciar a descrição de como faz o projeto, e sempre que eu acabar uma fase, a gente vai parar a aula e vai fazer como um exercício. Tá? Isso deve demorar umas 2 aulas, pelo menos. Então, ok, o Project Model Canvas. O que a gente vai fazer? A gente quer realmente aprender a usar o Project Model Canvas, né? Então, executar o passo a passo a que ele se propõe, né? Que ele propõe, certo? Esse Project Model Canvas foi inventado, né? Foi criado pelo José Finocchio Jr., né? E essa minha metodologia de aula é mais como um workshop, certo? Então a gente vai ter uma parte expositiva, uma parte workshop, onde vocês trabalham. No final a apresentação é longa, certo? E a gente vai ter várias aulas aí para trabalhar. Okay? E a gente vai ver então, né, que a gente vai trabalhar. Eu vou falar essa primeira camada aí é a camada teórica que eu falei, né? E aí, essa segunda camada aqui é a camada que é um workshop, né? Então, cada uma dessas partes, por quê, o que, o quem, o como e o quando, a gente vai parar quando terminar a parte e vai fazer o trabalho. E depois a gente tem uma outra camada aqui, né? Onde a gente também vai vocês vão fazer alguns exercícios, mas isso aí eu vou falar direto, né? Fazer a apresentação direto e vocês vão fazer em casa. Então a gente vai ter 7 blocos de gravação para esse Project Model Canvas. Então vamos começar entendendo o que é o Project Model Canvas, né? Apesar de esse nome poder ser dado ao objeto, né, ele é uma metodologia ágil de criação de projeto, certo? Composta basicamente de uma ferramenta visual, que é um quadro que tem essa cara ali, que você coloca na parede, né? Nós vamos colocar dentro de um slide do Google, e esse quadro é preenchido com post-its, né? Então, essa é a ideia de qualquer canvas. Em qualquer canvas, quando a gente fala Business Model Canvas, Project Model Canvas, Gamification Canvas, né? Todos os canvas são um quadro, como se fosse uma tela, né? Onde você vai anotar suas ideias, anotar suas decisões, anotar os passos das coisas que você vai fazer de acordo com o canvas que você está usando. Então, esse é o criador dando a aula dele aí, e a gente já pode ver aqui as principais características do Canvas, né? A gente tem ele na frente de um quadro, né? A gente imprime o quadro, quando é sala de aula, né? Eu trago esse quadro em A3 para as equipes poderem trabalhar na sua mesa. Quando a turma é menor, eu imprimo num formato maior que A3 até, para poder grudar 2 ou 3 na parede, né? E a gente vai passar, você já vê aí os mesmos passos que eu mostrei, né, nesses quadros dentro do Canvas, onde estão lá marcadas algumas ideias de como as coisas são feitas. Okay. E esse Canvas, né, ele tem algumas características, né, e alguns objetivos. Então, uma das coisas que ele se propõe é mudar o sentimento das partes interessadas, né? Então, se as partes interessadas participam de uma reunião onde o Canvas, onde o projeto é criado, é concebido de forma conjunta, elas se sentem mais donas do projeto e já têm um engajamento inicial mais rápido e mais profundo com o projeto. Elas se conectam, né, e elas aceitam, e elas entendem o propósito do projeto, né? Então a gente diz que elas compram o projeto de alguma maneira.
Segundo, é um plano bem mais visual, que pode ser apresentado rapidamente, né? E você entende rapidamente também as principais questões do que é um projeto, né? Por que ele é feito, o que ele entrega e como ele vai ser feito. Basicamente é bastante simples, a gente não precisa de grandes conhecimentos de gestão para poder fazer esse projeto, né? Então ele traz a gestão de projetos, principalmente a parte de planejamento, para um grupo bem maior, inclusive servindo como educação do que é a gestão de projetos, o que, que tem que ter um projeto. Vocês vão ver que parte da aula é essa discussão. E é trabalhado em sessões, né? A gente vai ver que a gente vai demorar provavelmente duas, talvez até 2 horas e meia, 3 horas, porque a gente vai ter que ouvir como fazer, ouvir a teoria, mas isso na prática é feito direto, né? E não se fica explicando detalhadamente cada detalhe, né? A gestão da reunião, né? Também tem uma gestão da reunião ali, uma facilitação da reunião que leva as pessoas rapidamente a interagirem, né? Tem altíssimo feedback, né? Por que ela tem altíssimo feedback? Porque assim como uma coisa é colocada no quadro, ela pode ser questionada, né? E se você deixar aquilo na parede, que é comum em alguns projetos, em alguns lugares, né? Ou deixar num lugar de referência, né? Por exemplo, seria melhor fazer isso no Miro, né? Realmente, né? Mas a gente não vai fazer no Miro porque eu não consigo fazer a gestão de vários grupos no Miro, mas vocês podem tentar fazer o seu relatório final no Miro, ok? Eu também não tenho conta no Miro, né? Então também não consigo abrir 300 arquivos, então fica ingerenciável para mim como aula. Realmente o Miro é uma ferramenta mais adequada para isso. Se vocês quiserem trabalhar em grupo no Miro e depois trazer os resultados para a transparência, então podem fazer isso à vontade, né? No final, vocês vão ter também que fazer uma divulgação do resultado desse projeto, e essa divulgação vocês podem, para ficar mais bonito de alguma maneira, colocar no Miro, certo? E a ideia básica é que uma equipe multidisciplinar vai construir um plano melhor, vai entender melhor as limitações e coisas desse tipo. E, finalmente, né, como a gente vai passar por vários passos, e por isso que eu uso também o Project Model Canvas nas aulas, né, basicamente todo o curso que eu dou, eu falo sobre isso, porque eu sou muito aplicado nos cursos, a gente fala muito de projetos, né, projetos de jogos, engenharia de software, uma visão de gestão de projetos, o próprio Dr. House aqui com vocês, né? Nós temos que ter um projeto, então a gente entende o passo a passo da criação de um projeto sem ter que gastar uma aula, 2 aulas para cada item. Então é uma abordagem resumida, né? Que nos mostra pelo menos a ideia, e quem tiver mais interesse pode procurar uma formação na área de gestão mais adequada. Mas o que é um projeto, né? Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara, e eu vou repetir algumas vezes durante o curso. Porque um projeto é um empreendimento único, temporário, realizado para criar um produto, serviço ou resultado único. Para a gente, então, o importante é cada palavrinha dessa tem um significado bem completo, tá? Temporário significa que ele possui um início e um fim definido. A gente está fazendo justamente o que seria o início do projeto, que é o planejamento. Mas no fim do projeto, o que acontece? Olha, se o projeto der certo, o objetivo é alcançado. Pode ser que ocorra alguma coisa que a necessidade não exista mais, certo? Ou pode ser que o objetivo não pode mais ou não será mais alcançado por uma característica que o projeto gastou demais, né? Então ele vai ser um fracasso, né? O fato de ter início e fim não quer dizer que seja curto, né? Mandar um homem à Lua foi um projeto de anos, mas a gente sabe que os projetos curtos têm muito mais sucesso que os projetos longos. O resultado do projeto ele não é de curto prazo, né? Ou de prazo definido. Um projeto pode fazer um prédio, por exemplo, né, que vai ser de prazo indefinido a sua existência, né? Então, os impactos do projeto também não são de
não tem o início e fim definidos. Alguns projetos podem ter o início e fim definidos e eles serem o próprio produto, porque estão fazendo o resultado, né? Um atendimento que vai se encerrar no fim do projeto. Mas os impactos geralmente é, restam para todo sempre, né? E um projeto pode ter tanto um resultado tangível, né, como um prédio, como um intangível, como um software, ou uma mudança comportamental, por exemplo. Então, qualquer projeto ele pode criar, né, mas ele também pode melhorar algo, né, pode gerar um resultado de pesquisa que pode até ser negativo e o projeto ser um sucesso, né? Então, por exemplo, se eu faço um projeto para validar uma vacina, né, da Covid, né, eu posso ter um projeto de sucesso com um resultado negativo para a vacina, certo? Mas o projeto foi bem realizado, todos os passos foram cumpridos e se descobriu que a vacina era perigosa, não servia para nada. Projetos têm riscos gerais, tá? Por exemplo, não atender a demanda, né, a falta de qualidade, né, ser inútil, né, ele não trazer a mudança que ele queria, né, levar ao mesmo lugar, né? Pode gerar uma catástrofe, você começa um projeto e gasta tanto dinheiro que a empresa fica em risco, né? Existem projetos exagerados, então que gastam dinheiro demais do que deviam, aí a taxa de retorno passa a ser nula ou negativa, né? Existem projetos que você não consegue acabar, né? Existem projetos que você começa e pode descobrir no meio do projeto que é impossível, né? Pelo menos é impossível com os recursos técnicos que você tem ou com os recursos financeiros que você tem. Então, em certo ponto, a gente vai se preocupar especificamente com isso e no final do projeto a gente vai se certificar, né? No final do planejamento do projeto, a gente vai se certificar que pelo menos a gente acredita que o projeto é viável. No PMBOK, que é o Project Management Body of Knowledge, né? Você tem como obrigação da criação de um projeto, né? Até a versão 6, a versão 7 veio bem diferente, eu não entendi ainda todos os impactos, mas você tem que fazer um plano de projeto, ou pelo menos você devia fazer um plano de projeto. Esse plano de projeto ele contém muitas partes, né? E em algumas organizações isso é grande demais para ser feito. Então o Project Model Canvas ele vai trazer uma versão ágil disso, tá? Outra questão é que, mesmo em organizações que fazem o plano de projeto frequentemente, certo? Eles muitas vezes são copiados. Então, tem um livro fantástico que chama Adrenaline Junkies e Template Zombies, né, do Tom DeMarco e mais outros autores. O Tom DeMarco é um autor muito famoso na área de software, né, de projetos de software. Então, esse livro, o template subir, então, são aqueles funcionários que falam: ah, eu tenho que fazer um plano de risco. Aí ele pega um plano de risco que já existe, dá uma olhadinha e bota no projeto lá. Ele não realmente pensa o plano de risco como ele devia pensar, certo? Então, todo esse plano de projeto, ele exige um tempo, um esforço para produzir, revisar, negociar, até chegar a um acordo. Principalmente se for feito da maneira tradicional, né? Onde eu vou, entrevisto o cliente, aí eu volto, faço o plano, aí eu mostro o plano para o cliente discorda, faz algumas correções, eu volto, né? Então, tá vendo? Eu estou indo e voltando, né, para chegar. Parece.
Opa, desculpe, que deu uma piscada a rede aqui. Se vocês pudessem me dizer onde eu parei. Qual a última coisa que eu disse? Se eu falei dos templates zumbis. Eu acho que você estava no começo desse slide. Ok. Então eu vou repetir o slide, tá? Uma questão, então. Ok. Para poder cortar o filme, depois eu vou fazer diferente. O Project Model Canvas, ele também tenta auxiliar as empresas que não conseguem construir, porque são pequenas, porque não têm essa cultura, né, um plano de projeto completo, porque é um documento muito grande, ou na verdade é um conjunto de documentos muito grandes. O plano de projeto, ele era uma proposta que vinha no PMBOK, no Project Management Board of Knowledge, até a versão 6. Na versão 7 há uma mudança muito grande de perspectiva, né? Que pedia, olha a quantidade de documentos aí do lado, né? Que nós temos, uns 12 documentos, eu já perdi a conta já. E para algumas organizações era burocrático demais. E era construído com um processo de várias pessoas, né, numa organização grande, e com vai e volta com o cliente. Né? Então, eu converso com o cliente, escrevo o meu plano, faço uma proposta, o cliente faz comentários, eu reescrevo o meu plano, levo de novo. Então, esse processo é um processo longo. Né? E acaba também, muitas vezes, sendo um processo constante de cópia e cola. Né? Então, o Tom DeMarco, que é um autor famoso na área de software, ele tem esse livro com outros autores, é um livro de artigo que você pode ler solto do outro, é um livro bem legal, que é o Adrenaline Junkies and Template Zombies. Os templates zumbis são as pessoas que simplesmente copiam o projeto. Né? Ah, preciso de um plano de risco para o meu projeto. Como é que é um plano de risco? Ah, pega lá do vizinho e copia. E no final, a empresa usa sempre o mesmo plano de risco, o que é um erro. Então a gente tem essa exigência do esforço e é uma exigência também que não junta as pessoas, né? Não mostra para as pessoas quem é quem. Então o Project Model Canvas ele atende, né, tanto as empresas que querem mais agilidade, né, ou querem menos formalidade ou menos documentação, como as empresas que vão até criar tudo isso, elas criarem um plano de projeto completo de verdade, né, sem ficar copiando e colando. Na sétima edição, né, você não tem mais a obrigação de fazer um monte de documento. Né? Você passa a ter a obrigação de trazer algumas práticas, alguns resultados. Então, não está bem claro ainda. A verdade, a sétima edição ela adota mais os princípios ágeis. Então, não está bem claro ainda para mim o que aconteceu com esse plano de projeto, com todos esses documentos. Eles provavelmente eles existem ainda nas organizações que os desejam. Lembrando também que a gente quer construir projetos bem pequenos, certo? Então, por quê? Porque a gente sabe que a chance de insucesso de projeto ela aumenta muito. Né? E aí eu tentei escrever no positivo. Né? Quanto menor o projeto, mais alta a chance de sucesso. Certo? Então a gente vê isso aqui nesse gráfico que está embaixo, né? Do sucesso de projeto em relação à duração. Né? Em relação ao tamanho, nós temos aí no Chaos Sport 2015, né? Que mostra também que os métodos ágeis, né, têm mais sucesso que os métodos em cascata. Né? E a taxa de fracasso ali em cascata, né, ele é muito alto. Né? Isso é um problema, chegando a 42%, né, dos projetos que fracassaram quando feitos em cascata, e mesmo assim só 3% para projetos grandes tiveram sucesso. Aquele gráfico ali de cima é a transcrição de um gráfico famoso também, de um artigo já antigo, mas que já mostrava, né, a chance de cancelamento como uma curva exponencial dos projetos, em função do seu tamanho. Então, a gente agora sabe o que é um projeto, sabendo que é um projeto e é entregar algo que foi bem definido num tempo pré-determinado, a gente vai buscar o nosso projeto, certo? E vocês, para esse trabalho em grupo, eu quero
um projeto bem pequeno, ok? Depois a gente pode até aumentar o escopo, não é problema, mas a gente quer um projeto bastante pequeno, né? E a gente vai criar, então, ao longo do curso, esse desenho do Project Model Canvas. Ideia, então, é uma concepção visual do projeto, né, a partir do Canvas, a página única compartilhada em tamanho grande. Toda a informação é colocada por post-its, né? Quando eu dou isso em sala de aula, normalmente eu trago o A3, né, e os post-its, mas também peço para os alunos trazerem post-its. Foi engraçado que uma vez fiz até um projeto só com post-its de coração, né? E aí alguns alunos sempre querem escrever na folha. Escrever na folha é um erro, porque ele muda a sua maneira de pensar, né? Quando você escreve algo, parece que você não pode mais apagar, não pode mais jogar. E o legal do post-it é que você tira ele e não tem problema nenhum. Tira e rasga, escreve outro melhor. Então essa dinâmica aparece bastante na sala de aula e no mundo digital também. No mundo digital, a gente bota lá as caixinhas amarelas que vocês vão poder usar nos slides, e eu vou lá, eu tiro a caixinha, eu coloco caixinha, né, com comentários, né, e vocês mudam as caixinhas do texto que está lá, e sem, mas na verdade o que a gente não quer é criar uma mentalidade de escrever, porque escrever parece que fixou, né? Então isso aí é a ideia da neurociência envolvida, né, com o uso de Canvas. Então nós temos alternativas digitais, vocês podem ver, né, de acordo com a prática, o Miro é uma ferramenta ideal para fazer isso, existem outras, né? E existem também softwares específicos que só fazem isso, né? Ou só fazem Canvas, então são software meio a meio, né? Não são quase gerais, mas ainda são destinados a fazer Canvas. Inclusive, eu tenho um software, eu uso um software bem legal para isso, mas ele não faz qualquer Canvas de maneira perfeita, porque ele só vai dividido em dois, né? Então você não tem números que você não consegue fazer direito. E nosso objetivo, então, vai ser entender como isso aí funciona, aprender a fazer o passo a passo, discutir mesmo esse passo a passo, tá? Vocês podem falar, Chechel, mas eu acho isso. De vez em quando eu vou falar, mas isso realmente pode. Não é o padrão, mas pode, né? Ou eu tenho dúvida, né? Vocês vão ver que algumas coisas vão trazer dúvidas, e aí eu vou falar, essa dúvida é verdade, essa dúvida existe. Mas no final desse ciclo de passos, né, a gente vai chegar no nosso Project Model Canvas preenchido, certo? Ele foi criado para ser simplificado, né? Então não me falam, Chechel, mas você não está calculando todos os riscos. Não, a gente está fazendo uma versão simplificada, de alto nível, visual, para você poder ver, né, trazer transparência ao projeto, todos verem o que é o projeto, e certamente colaborativo. Apesar do que, se você fizer o seu sozinho, né, você vai ter uma certa melhoria. Por exemplo, eu recomendo fortemente fazer isso, né, para o projeto final. Vocês vão entender o que é o projeto final, né? E ele foca no essencial, né? Não é uma descrição detalhada. Às vezes um requisito vai quebrar em vários outros requisitos para você poder desenvolver, né? Então, visão de alto nível. Com a ordem, né, que começa com o porquê, ele justifica o projeto e auxilia a inovação. Então, inclusive, a gente tem canvas de inovação e a gente tem outros métodos, como eu gosto muito de design thinking, né, que a gente pode usar para inovação, e métodos para gerar ideias, como brainstorming. E você pode imaginar, né, que em vez de fazer só ele em 2 horas, você pode usar vários métodos ao longo de um dia, por exemplo, para criar um Project Model Canvas um pouquinho mais sofisticado, certo? E o importante aqui é que o Project Model Canvas é um acordo, eu diria um acordo mínimo do que é o projeto. Então, por isso que, se eu fizer em 2 horas, né, eu fico sabendo bem qual é o escopo do projeto, qual é o tempo que eu tenho, né, quanto dinheiro eu posso gastar. Agora, o fato de sair 100 mil lá no Project Model Canvas não quer dizer que o projeto vai custar 100 mil, mas não vai custar 1 milhão, certo? Então a gente está com foco ali em algumas coisas na ordem de grandeza, na complexidade geral, né? E permite a divulgação do projeto. Ou a gente pode gerar uma notícia para o jornal interno da companhia, pode deixar na parede e mostrar para as pessoas que passam, né, naquele setor. Então ele ajuda a divulgar o projeto. Certo?
Princípios básicos, né? Ele é um mapa visual, ok? As coisas que estão perto, né? Ele tem uma relação mais direta, né? Então, por exemplo, a justificativa, os objetivos SMART e os benefícios, eles compõem uma coluna, né? E essa coluna fala sobre o porquê do projeto, certo? O que está escrito ali, então, é o acordo base, né? Se você mudar, você teria que voltar ali e dizer, olha, a gente já, o projeto está mudando, a gente vai botar outras coisas aqui e reconstruir esse mapa, né? esse canvas, né? E ele tem um passo a passo, então a gente não pode pular etapas, né, para planejar o projeto. Isso é legal, porque mantém a reunião focada. Então, como isso é feito numa reunião, né, não é para sair cada um fazendo uma coisa e a gente não vai também sair fazendo outros passos que não os passos do nosso momento. Impacto no envolvimento, no engajamento das pessoas, né? Esse impacto é bastante grande, né? E isso é bom, porque entre os fatores de sucesso do projeto, né, o patrocinador está muito envolvido e o usuário está muito envolvido, são 2 dos 4 fatores que dominam o sucesso do projeto. Então, no peso relativo, né, esses 2 fatores são muito importantes. Sendo que o patrocínio executivo ele tem se demonstrado, né, o fator mais importante nos projetos há muitos anos. Né? Isso é uma pesquisa que vai perguntando para as pessoas o que foi importante. Né? E realmente o patrocínio executivo é o líder. Antigamente até era isolado e agora as coisas meio se empataram ali, mas o engajamento do usuário também tem sido um líder constante. Certo? Então, como você coloca lá o patrocinador executivo, né, ele tem que estar presente no nosso projeto, né, e a gente tem falado dele, né, inclusive da maturidade dele, a gente falou lá, vamos checar o patrocinador, se ele é um bom patrocinador, né, ele tem que estar nessa reunião junto com outros usuários que tem que se envolver para o projeto ser um sucesso. Né. Claro que as outras coisas ali também vão ser importantes. Então existem dezenas, talvez centenas de canvas propostos, tá? Alguns mais coloridos. Esse do cantinho aí também é um canvas de projeto. Vocês podem usar esse canvas no futuro. Inclusive, ele é um método que tem outros documentos que são gerados nessa reunião, né? Vamos dizer assim, sub-canvas, né? Mas na verdade são coisas que são preenchidas com o resultado do canvas, ou para gerar o resultado do canvas. Então, esse método é bastante interessante. Eu tenho ponteiro para eles no Moodle, ok? Aqui a gente tem no canto direito, superior direito, também tem outro canvas de projeto, mas com projetos que são observados de maneira diferente. Sai do propósito, né? Depois pega o orçamento, a equipe. Então, tem uma ordem um pouco diferente. E eu mesmo tenho uma proposta de software Project Canvas, né? E estou tentando escrever uma proposta para um Canvas mais atualizado, né, para a questão de Data Warehouse. Né? Na verdade, a gente pegou um modelo, esse modelo aqui do cantinho vermelho ali, né? É uma ideia básica de construção de Canvas só com 10 etapas, né, que você tem que gerenciar ali o que você está fazendo. Certo? Então vamos ver agora a metodologia, né? Que já dá para enxergar aqui nas outras transparências que ela tem 4 passos, certo? Então a gente tem uma metodologia de 4 passos, né, onde o primeiro passo e o mais importante, e o que a gente vai tratar durante bastante tempo, é a concepção do projeto. Então, conceber o projeto, né, aqui a gente fala, olha, é um subprocesso do nosso processo, né? O nosso processo se chama Project Model Canvas. Tem coisas que acontecem dentro da reunião e tem coisas que acontecem fora da reunião. Certo? Dentro da reunião, a gente faz a concepção, né, no subprocesso, que tem 12 passos, né, e depois a gente faz a integração do projeto, ou seja, a gente fecha as pontas do projeto, que eu chamo isso depois, para mim, isso é uma verificação, certo? Após a verificação, isso aí vai para fora da reunião, esse projeto é discutido com outros grupos, é um dever de casa, né? Não no nosso caso aqui, é o dever de casa do projeto, que eu chamo de validação. Você vai levar o projeto para as pessoas que estão fora da reunião para falar, não, é isso mesmo que a gente queria. E aí você volta, né,
não necessariamente com uma reunião, se as mudanças forem pequenas, não precisa ser uma reunião, mas se as mudanças forem grandes, você tem que renegociar esse projeto, né? E você compartilha o resultado. Essa reunião, né, é feita por uma equipe, né, que normalmente deve conter um gerente de projetos. Por quê? Bom, porque você vai falar de projetos, né, então você tem que realmente ter nesse projeto alguém que entenda o que é um projeto para manter os termos alinhados com o que se espera que seja, ou seja, manter o resultado alinhado com o que você espera que seja. E provavelmente vão surgir para vocês ao longo da aula dúvidas, né, que eu já tento tirar antes, porque eu conheço as dúvidas, né, mas às vezes a dúvida realmente continua, tá, porque nem sempre é fácil separar o que é uma coisa e o que é outra coisa. Certamente especialistas na área de negócio, né, e o especialista, é possível, algumas empresas têm um escritório de projetos que faz gestão de todos os projetos, e ele garante que segue a metodologia da empresa, então pode ter lá. E, por exemplo, se vai ser feito o Scrum, né, você vai ter o Product Owner, o Scrum Master, o time e alguns usuários participando da reunião. Então, a equipe ideal, ela sempre tem que contar com um gerente de projetos, que pode, até no nosso caso, ser ou não um Scrum Master, se a gente estiver usando o método ágil como Scrum. Certo? Então, o que a gente vai querer é preencher esse quadro, ok? Esse quadro tem uma característica, é que ele é organizado em colunas. Tá? Só azulzinho aí que é um L reverso. Né? E essa organização em colunas, ela responde às perguntas 5WH. Ok? Então, a primeira coluna, justificativas, objetivo e benefício, e a gente vai ver como isso se integra, né? Levam ao porquê. A segunda coluna, onde a gente fala do produto e seus requisitos, levam ao o quê. A terceira pergunta, a terceira coluna ali em branco, né? Fala das partes interessadas, externas e fatores externos, a gente vai incluir aí, fatores externos são algo como o clima, né? Uh, pode ser o mercado, né? E a equipe responde o quem, né? As premissas, as entregas e as restrições, né, respondem o como, e, obviamente, a linha do tempo, os riscos e os custos respondem o quando e o quanto. Né? É importante, ou por quanto, se vocês quiserem, né? É importante entender, né, que os custos são realmente afetados pelos riscos, né, e eles são feitos ao longo da linha do tempo. Então, no Project Model Canvas, isso acaba integrado. Novamente, a gente vai ver essa palavra aparecer algumas vezes, né, porque no final a gente vai fazer essa integração, ou seja, garantir que o Lé bate com o CRE. Certo? Então, o nosso quadro acaba tendo esse formato aqui, né, que a gente não vai usar as cores, mas a gente vai trabalhar a aula, então, nessas 5 grandes etapas, né? Onde na primeira a gente vai fazer 3 quadros, na segunda 2, na terceira 2, na quarta 3 e na quinta 3. Né? Qual é o passo a passo? Né? Bom, a gente vai começar com a justificativa, com o estado atual, vai falar do que a gente quer mudar nesse estado atual e que benefícios isso vai causar. Né? Depois, a gente vai pensar o produto que traz a mudança, certo? Então, essa informação aqui para a gente, ela é bastante importante. Que produto traz a mudança? Que implica nos benefícios. Né? Bom, sabendo qual é o produto, eu vou especificar então como deve ser esse produto. Né? E eu defino o meu quê? Olhando para isso aqui, tudo, né, eu posso buscar minhas partes interessadas, os fatores externos que estão afetando. E descobrir também qual é a equipe, a gente pode até botar assim, necessária para fazer esse projeto.
certo? Essa equipe ela vai exigir algumas coisas das partes interessadas. Ela vai supor que algumas coisas vão existir. Então, são as premissas, as condições que o projeto exige para acontecer, e com isso se propõe um grupo de entregas sujeito a restrições. Essas restrições podem ser legais, né, ou de outra ordem. Finalmente, olhando para as premissas, a gente pode falar dos riscos, certo? E aí a gente pode, a partir dos riscos e do grupo de entregas e sabendo qual é a equipe, né, projetar uma linha do tempo para isso. Né? Olhando para a linha do tempo para as entregas e os riscos, eu calculo os custos de alguma forma. Então esse é o nosso passo a passo para o Project Model Canvas. Então a gente vai agora parar a gravação para poder quebrar essa primeira etapa em um filme, né, em um vídeo, né, para depois começar a primeira etapa, a primeira parte da concepção do Project Model Canvas. Então vocês me permitem aqui interromper a gravação para continuar daqui a pouco.